Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa série de lives Telemedicina na Prática. Aqui eu ensino médicos a terem mais liberdade atendendo com a telemedicina. Eu sou Asdrubal César, sou médico e educador, e hoje o nosso tema é Médico, entenda a nossa visão do comportamento do paciente digital. E para essa live tem uma convidada muito especial, a Gra Pellegrini, mais uma vez está aqui conosco. Por gentileza, Gra, pode se apresentar para o pessoal que está nos assistindo e iniciando nessa live. Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou a Gra Pellegrini, estou tentando entrar aí no Instagram, deixa eu Ah, pedir para desculpa, participar eu aqui. agora é que não apareceu. Deixa eu ver se eu te convido lá. Peraí, Aqui, ó, pronto. Então vamos ter que apresentar lá no Instagram agora. Vamos lá. Apareceu para você agora o deu. convite? É que às vezes a Ah, tecnologia ela dá sim. uma complicada na vida da gente, né? Deixa eu só ajeitar aqui É, minhas duas câmeras, enfim, acho que agora vai dar agora certo. também iniciou. Então, pessoal do Instagram, sejam bem-vindos também à live. E hoje vou repetir o tema da live aqui para o pessoal, que é médico, entenda a nossa visão do comportamento do paciente digital. Se você está aqui no Instagram e quiser participar mais, no YouTube, a gente tem um chat que fica melhor para a gente acompanhar, ver as interações e responder perguntas ao final da live, tá? Então, no YouTube é a Telemedicina na Prática. Então, se você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreva no canal do YouTube, ative as notificações. Então, vou agora deixar a Gra Pellegrini, a nossa convidada especialista em inovação, se apresentar. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Graciela Pellegrini, eu sou apaixonada por inovação, né? Eu estudo inovação, tecnologia há bastante tempo. Eu fiz o meu pós-doutorado em inovação e tecnologia. Sou formada em várias áreas, né? Uma delas é a área da engenharia. E por que eu gosto tanto dessa parte de inovação, dessa parte de tecnologia? Porque eu vejo que inovar é resolver problemas. E ninguém gosta de problema, né? A gente gosta da solução. Então, tudo que a gente consegue resolver, todos os problemas que a gente consegue resolver e que vem uma solução para facilitar a nossa vida, me chama muita atenção. Então, eu sou apaixonada aí por inovação, todos os dias eu pesquiso sobre, eu gosto de saber o que está acontecendo no mundo, enfim. E o Asdrubal aí com a parte da telemedicina, com certeza é inovação na veia, né? Isso aí. Hoje, até quando eu fiz uma chamada lá no Reels, né, do Instagram, eu achei um meme, era um meme, mas eu achei muito pertinente, né? Que tinha uns celulares daqueles da Nokia, tijolão, uma máquina de escrever, né? E até em cima da máquina de escrever estava lá: se você não fizer um curso de datilografia, vai perder, não vai ter emprego, né? E quanta coisa mudou, né? E né, a gente vê aí há 30 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, e cada vez mais rápido, né? A inovação, a tecnologia fez muitas transformações. E essas transformações também vieram para o jeito como as pessoas consomem produtos e serviços, né? Entre eles os serviços de saúde. E né, vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre a questão do comportamento do consumidor digital, né, que faz compras online, usa internet banking, né? Isso se acelerou mais ainda em 2020 para cá. E os pacientes também começaram a buscar mais atendimentos online. Como era o comportamento das pessoas nessa relação de consumo antes do digital e como foi essa transformação, Gra? Então, com o advento aí da pandemia, né, que foi algo impensado, as empresas tiveram que simplesmente acelerar tudo isso, né? Acelerar o processo de, eu estou migrando para o digital. Com a pandemia, elas tiveram que ir, não tinha outra escolha, não tinha, vou pensar o que eu vou fazer. Então, elas tiveram que acelerar por uma questão lógica. Só que com isso, não foi só as empresas que mudaram de comportamento, as pessoas também mudaram de comportamento. Antes, eu não me importava em pegar o meu telefone, pegar o meu celular, procurar um número de telefone e ligar para uma pizzaria para pedir uma pizza. Não, com a pandemia ficou muito prático a gente pegar o celular, a gente baixar um aplicativo e ligar lá e querer que a pizza venha rápido. Por quê? Porque o nosso comportamento mudou. A gente passou a não querer mais ir no banco, porque, poxa, tem toda a pandemia, tem essa questão, então eu quero o quê? Um aplicativo que resolva a minha vida. Então, as pessoas, elas mudaram de comportamento, assim como as empresas mudaram de comportamento. Então, aquela falácia, né, que a gente tinha, quando voltar ao normal? Não vai voltar ao normal. Por quê? Porque a gente já mudou. A gente mudou o comportamento da pessoa, a gente mudou o comportamento das empresas.
e as pessoas passaram a ser mais imediatistas. Então, a pandemia, isso era uma coisa, né? Queria vir, mas com o tempo, com a pandemia a gente é obrigado a usar o aplicativo para fazer isso. A gente é obrigado a baixar um aplicativo porque, poxa, também passar o dinheiro é uma coisa complicada. Então, várias outras coisas, a gente é obrigado a pedir comida, isso mudou muito, né? As pessoas passaram a ter essa opção. A gente passou a comprar mais pela internet. Então, essa mudança foi das empresas, mas, consequentemente, junto, o consumidor aprendeu coisas que talvez ele iria demorar anos para aprender. Então, isso foi o bacana, né? Claro, teve o lado complexo da pandemia, o lado ruim, enfim, mas o lado bom, em alguns casos, é isso, essa aceleração que ela trouxe. E essas questões de adaptação, às vezes, tem que ser bem rápida, porque a tecnologia, ela tem um crescimento exponencial, né? E algumas empresas que não se adaptaram, a gente viu que morreram, né? Por exemplo, quem aí lembra das máquinas fotográficas, filmes, né? A Kodak, a Blockbuster, né? Quando a gente fala de filmes. E também, eu acho que os profissionais, né? Já que a gente está falando aqui dos médicos, né? Também precisam se adaptar a esses novos tempos, que talvez... hoje, isso é o normal, né? Então, é importante ficar antenado nessa mudança de comportamento também das pessoas em relação a como elas procuram, né? Um profissional de saúde, um médico. Por exemplo, né, Gra? Talvez você lembra, né? Talvez você não lembra, nem viu, né? Uma lista telefônica daquelas amarelas, né? Ou buscar, não lembro. Nunca nem vi. Ou buscar o nome do médico no livrinho do convênio, né? E tal. Hoje em dia, ninguém mais faz isso, né? Tá todo mundo buscando direto no digital. Às vezes, um comportamento também que mudou bastante é o pessoal não liga mais nos consultórios, ligar, né? A pessoa ou usa um WhatsApp e hoje já está migrando para uma agenda digital também, né? Agendamento online, né? Exatamente. Essa questão de mudança aí, né? Quando a gente fala em mudança e tudo isso, qualquer empresa ela tem que estar muito atenta à mudança do consumidor. Antigamente, por exemplo, né? Tu falou da Kodak. A Kodak, ela simplesmente, não, o meu mercado é vender filme fotográfico, ponto. Eu não posso mudar nada disso. Aí vem quem? Vem o Instagram, que é um aplicativo que ele tem a mesma função. Só que ele pensa o quê? Eu não vou vender filme, eu vou guardar memórias. E as pessoas, elas tiram foto para quê? Para mostrar para os outros. Eu tinha o meu álbum lá antigamente, né? Aquele álbum gigante que a gente vê hoje em dia dos avós, dos pais, né? Aquele álbum de foto da família, de casamento e tal. Hoje em dia é tudo no Instagram, a gente coloca no Instagram. Por quê? Porque eu vou mostrar para os conhecidos, para os não conhecidos, enfim. Então, o que é acho que a grande questão? O médico, né, no sentido de que ele tem que entender é que qual é a função dele? É ajudar pessoas, é curar pessoas, é tratar doenças, enfim. E como ele vai fazer isso? Se é online, se é presencial, não sei. Só que se ele continuar, se é online, se é presencial, enfim. Mas se ele continuar fazendo o que ninguém mais está procurando, ele não vai conseguir atender ninguém. Por quê? Porque as pessoas não querem mais aquilo. A função dele continua a mesma, tratar pessoas. Assim como se a Kodak lá atrás tivesse como missão dela, como função dela, registrar momentos especiais, registrar momentos de família, talvez ela teria se adaptado. Aí a gente fala muito do propósito da empresa, né? Uhum. E a gente vê que essas empresas que faliram é porque elas ficaram presas a um propósito. E a um propósito que era aquela coisa engessada. E talvez um médico que não se adapte, que não vá encontrar o paciente dele de outra forma, ele vai ficar querendo cumprir aquele propósito numa coisa onde não existe mais, onde não tem mais cliente. E uma coisa que eu sempre falo, né, quando a gente fala de inovação, enfim, não existe cliente, ou nesse caso, né, dos médicos, paciente fiel. Ai, como assim? Nossa, os meus me adoram, são fiéis e tal. Se existe cliente fiel, me fala uma pessoa que ainda continua comprando filme fotográfico da Kodak para colocar lá na máquina. Não existe. As pessoas mudam, o comportamento muda e elas vão querer o quê? As mudanças também. E não existe um cliente que seja fiel às coisas que são ultrapassadas. As pessoas querem a comodidade, a velocidade, né? Então, a gente está hoje numa geração
que é muito mais imediatista, né? Talvez a gente tenha essa transição geracional, mas aí a gente pensando nessa faixa etária aí do pessoal que está aí com seus 25 anos, né? Mais ou menos já é dessa geração que pegou toda essa revolução digital que a gente está vivendo, revolução das redes sociais também, né? Já nasceram com isso em andamento, né? E essa questão do imediatismo, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre como isso também pode afetar a relação do atendimento médico, principalmente na questão do agendamento, né? De como as pessoas acham o profissional? Exatamente. Até esses tempos, eu fiz uma pesquisa, né? Conversei com... mandei um Google Forms, né, para os colegas da minha sobrinha, que ela é geração nova aí, total, né? 13 anos, enfim. E eles não têm paciência para nada, assim como a gente não tem, mas a geração que vem para frente, a geração mais nova, é pior ainda. Por quê? Porque eles já nasceram num ambiente em que eu aperto um botãozinho, um botão não, né? Eu aperto uma tela, vai vir a música que eu quero. Antigamente, a gente tinha que o quê? Comprar um CD ou comprar uma fita, talvez que tivesse lá, sei lá, 20 músicas, mas só uma que eu queria ouvir. Eu tinha que esperar aquele CD estar no mercado, ou pelo menos, né, na minha época, que ninguém grave isso, mas enfim, esperar estar no camelô para a gente comprar, porque era muito caro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você clica ali, você tem na hora a música que você quer. Na hora você escuta ela quantas vezes você quer. Você não precisa escutar ela até no final, você pode voltar, você pode fazer o que você quiser. É assim para pedir comida. Eu clico ali, daqui a pouco vem a comida que eu quero na minha casa. Sim. E a medicina também é assim. Aquele negócio de, eu vou procurar na lista. Eu vou procurar na relação dos convênios. Aí eu vou ligar, eu vou esperar alguém me atender. Já está bem fora de moda. Quanto mais para a geraçãozinha que vem aí, quando eles tomarem as decisões deles. Eles querem não fazer isso, assim como eles não querem esperar para ser atendidos. Antigamente, você ia no médico, ele demorava para te atender, o doutor está atrasado. Ok, nossa, o doutor está atrasado, é um cara muito compromissado, né? Nossa, deve ter tido uma emergência, alguma coisa. Não. Hoje em dia, se ele não te atende no horário, é uma falta de respeito com o cliente, a experiência do cliente fica comprometida, e pronto, eu vou sair falando mal daquele cara, por mais que a consulta for boa, eu vou sair falando mal. Por quê? Porque ele não me respeitou, porque ele achou que o meu tempo não era importante. Então, a gente valorizar o tempo do outro é uma coisa que essa geração ela preza muito. As pessoas de hoje em dia, o tempo é contado, eu não posso perder mais 10 segundos ali assistindo um vídeo que não me interessa, eu tenho que chamar atenção no início. Então, quanto mais ficar lá 1 hora esperando o cara que atrasou, ficar procurando, né, coisas, vou ler uma revista, então, para passar o tempo, o que eu faço para passar o tempo enquanto eu espero o abençoado, né? E procurar ele ter o trabalho de procurar, ir numa lista telefônica e tal, ter que ligar. A geração de hoje em dia não quer mais ligar. Eu sou um pouquinho mais velha, né? Não sou da geração tão jovenzinha aí, tão adolescente, né? Um pouquinho só. Mas eu tenho pavor de ligação. Para mim é assim, em últimos casos, tá morrendo, liga. Fora isso, não. Fora isso, vamos resolver pelo WhatsApp. Vamos clicar ali e vamos resolver isso. Então, se eu tenho que ligar no consultório médico para marcar uma consulta, já é um motivo. Não, esse cara aí tá desatualizado, não serve. Eu vejo que as pessoas, né, nessa questão do imediatismo, né, elas têm um problema de saúde, né? Tá lá pesquisando, que já pensou, o cara pegou um exame, ele acabou de receber o exame, né? Ele está curioso, né? Tá curioso, ele não consegue às vezes falar com o médico dele, porque ele tá com aquela curiosidade, 10 horas da noite, né? Aí ele começa a procurar no Google, hoje no chat GPT, e aí ele fica mais ansioso, porque ele começa a ver umas respostas lá e ele vai ficando mais ansioso, né? E aí ele, às vezes, vai encontrar, às vezes, a resposta, né, que o médico deu para aquela pergunta, e se ele vê que ele tem uma agenda eletrônica bem disponível ali, é muito fácil a tendência dele de falar, opa, o cara tem aqui um horário, né, e às vezes até por telemedicina, como muitos colegas têm agenda, né, nossa, esse daqui tem um horário hoje, está atendendo agora à noite. Aí ele clica lá, marca consulta imediato. E aí, aquele colega lá que não deu acesso a ele, né, que não pôde atendê-lo na hora que ele estava angustiado com a ansiedade dele, vai perder o paciente.
né, provavelmente o paciente vai migrar para outro que atenda ele mais rápido. Isso é uma realidade, né? A gente está falando de algo que muita gente pode se incomodar com isso, mas é real. As pessoas querem resolver os problemas delas imediatamente, porque hoje, como você falou, a pessoa, antigamente a gente comprava um CD inteiro com 20 músicas para ouvir aquela que era o hit, né? E as outras a gente, né, pagava por elas e não queria. Hoje no Spotify, tu escolhe a música que você quer e na hora que você quer, né? Então, isso é um comportamento que vai se repetindo, né? Replicando para outras coisas também. E E eu também, até... Pode falar. só complementando com essa questão do imediatismo, as pessoas querem ter opção também. E eu vejo que isso é muito ligado com a questão do médico, né? Por exemplo, se eu moro numa cidade que, ok, tem, sei lá, 3 especialistas daquela área, eu quero ter mais opção. As pessoas, antigamente, elas tinham poucas opções de coisas, né? Eu tenho essa loja, a loja A, a loja B, a loja C, pronto. Hoje em dia eu vou na internet, eu tenho zilhões de lojas. Eu tenho a loja que eu quiser, do país que eu quiser. E para profissional da saúde também. As pessoas não querem mais ficar presas a 1, 2 médicos que tem na cidade. Elas querem ter opções. Então, não só mudou a questão do imediatismo, como mudou a nossa exigência. A gente não quer mais ter poucas opções, a gente quer ter uma variedade de opções. Eu não quero mais ter que tirar 12 fotos, que nem era antigamente, né? Filmes de 12, 24 e 36. Eu não quero. Eu quero tirar milhares de fotos numa viagem e daí eu poder escolher aquela que eu quero postar. Então, além do imediatismo, eu acho que a questão de variedade que a pessoa quer, que as pessoas querem ter, também mudou. E a telemedicina, eu vejo que isso é muito interessante. Por quê? Porque você vai ter ali um catálogo, sim, de certo fato, é um catálogo de profissionais do Brasil todo, e por que não fora do Brasil, né? Por que não de outros países? Mas isso que é interessante também da telemedicina, é uma forma de você dar opções para os pacientes. Verdade. E falando de gerações, eu também quero aproveitar aqui e saudar, né? Tem o pessoal que está nos assistindo no Instagram, aqui no YouTube, o pessoal interage mais fácil, né? Saudar o doutor Rubens, cardiologista lá de Brasília, e o doutor Vitor Hugo, de Florianópolis, homeopata, né? E não vou revelar aqui a idade dos colegas, né? Eles que foram alunos do curso, né? Mas são de gerações, assim, né? Que viram a lista telefônica, né, para brincar aqui com eles, né? E são pessoas super antenadas, estão sempre aí acompanhando a inovação, as novidades, e estão aí, né, participando e entrando nesse mundo da telemedicina, da inovação em medicina, né? Então, quero dar até os parabéns para os colegas por, né, ter esse espírito, né, de estar atualizado, né? E um espírito jovem, né? Isso a juventude está na nossa mente, inclusive, né? Na maneira como a gente vê o mundo. E, então, parabéns aí aos colegas que estão nos acompanhando. O doutor Vitor Hugo até comentou, né, que está devagarzinho, mas está entrando, né, no ritmo dessa nova realidade. É isso aí. Então, muito obrigado por estarem nos acompanhando. E vamos aqui conversar um pouquinho também sobre alguns bloqueios, né, que a gente chama de médicos analógicos, né? Outro dia, até eu gravei um vídeo na frente de um orelhão, né? Você já reparou que ainda aqui em Chapecó tem orelhão em alguns lugares? É super difícil achar, mas você já viu alguns ainda na cidade? Pior é que não, hein? É porque a gente nem olha mais o orelhão, porque a gente não precisa mais dele. Eu não Né? sei se o de hoje acha um orelhão. Caramba, acho que eu ligo pro Asdrubal porque eu vi o teu vídeo no orelhão. Onde é que tem um? Então, por exemplo, isso é um exemplo, né? Quando a gente não precisa mais ou não vê mais importância em algo, a gente nem vê esse algo na rua. E eu passei um dia e me deparei com um orelhão, né? Até gravei um vídeo e falei, olha, isso aqui é um orelhão, né? Não tem mais nenhuma utilidade, está aqui no meio da rua, né? E você, hoje em dia, ninguém usa mais, né? Mas é Brasil, né? Parece que as empresas telefônicas tinham que manter um orelhão ainda na cidade, algumas unidades, mas isso é coisa do Brasil. Então, pessoal, não, eu brinco assim, não seja um orelhão, né? Porque se você não se atualizar, tu vai ficar no mesmo destino de um orelhão, né? Ninguém mais, nem vê, né? Nem enxerga ele, tá lá e ninguém vê. E falando nisso aí, a gente fala de bloqueio dos médicos analógicos, porque assim como a gente está vindo para o mundo digital, também a gente tem agora os médicos digitais, né? São as pessoas que estão se adaptando a essa nova realidade, os médicos, né? Estão utilizando ferramentas como aplicativos no seu dia a dia,
em benefício do paciente, né? Porque, por exemplo, alguns pacientes têm algumas dificuldades relacionadas a sono. Existem aplicativos para ajudar, né, o paciente ou monitorar o paciente. Então, é isso aí a realidade que eu chamo médico digital. E que bloqueios você vê assim nos médicos analógicos que têm resistência de ir para o digital? Bom, acho que como qualquer coisa que ficou no analógico, né, acabou se tornando obsoleto, acabou se tornando um orelhão e a gente pode até ver, mas não enxerga, né? Eu acho que isso é muito... é a tendência. E outra, sem falar que passa para o teu... Entra numa loja onde a pessoa vai ter lá uma placa, não atendemos, não recebemos cartão, não aceitamos Pix, não sei o quê, cheque pré-datado, consulte não sei o quê, ou carnê. Você fala, cara, não. Até te passa uma sensação ruim. Poxa, o que eles estão me vendendo aqui não é coisa boa. Então, o que eu entendo? Que o médico analógico, que é um médico que não está na internet, um médico que não se atualizou nesse lado, ele, por melhor que for o conhecimento técnico dele, a gente não está questionando isso, mas a impressão que ele vai passar para o paciente dele, que está ali fazendo o papel também de cliente, é que ele é um cara desatualizado. Quando a gente chega no médico, e eu tenho muito disso, né? Se eu chego no médico, a pessoa tá lá anotando na fichinha, eu falo, será que essa pessoa tá ligada nas modernidades? Por quê? Porque a medicina evolui constantemente, né? Antigamente, o médico, ele era bom, né? Talvez por outras habilidades. Hoje, ele é o médico que pede o exame certo, é o médico que sabe interpretar aquele exame certo, mas você chegar no médico, ele não te pedir exame nenhum, ele te dá um diagnóstico e tal, você fala, cara, esse cara é meio estranho, né? Então, quando ele não entende, não utiliza ferramenta nenhuma, o que me passa é uma sensação, cara, é meio antigo demais. Por mais que ele tenha um conhecimento técnico indiscutível, mas vai passar esse sentimento. E até esses dias eu tentei entrar em contato com 3 profissionais, tá? Porque não adianta, quando a gente fala em ter um médico digital, tem alguns que acham que eu vou fazer um Instagram lá e é o Instagram da clínica e pronto, tá tudo certo. Nossa, eu sou muito moderno, né? Eu tenho marco consulta e tal pelo WhatsApp, enfim, sou muito moderno. Ah, não, telemedicina não dá, porque o meu coisa tem exame físico, né? Daí, mas nas outras coisas eu sou moderno. E eu tentei marcar com 3 profissionais. Até hoje eu tô esperando resposta. Eu fui lá no direct, porque não tinha... Eu acho que nenhuma das 3, que eram da mesma especialidade, tinha link, né? Porque caía no WhatsApp, enfim. Mas mandei direct. Eu tô até hoje esperando. E assim, aí o que me passou? Cara, mesmo que me retornem, elas não são atualizadas. E eu quero as coisas mais modernas que tiver. Eu quero o tratamento mais moderno que tiver. Elas, eu nem quero mais. E eu pedi, justamente, se elas atendiam telemedicina, que não eram profissionais aqui de Chapecó. Eu pedi justamente, oi, tudo bem? Gostaria de marcar uma telemedicina. A doutora atende? Tô esperando. E assim, se elas me responderem hoje, para mim, elas são ultrapassadas. Elas não estão na vibe, não vão atender aquilo que eu quero, porque eu quero algo moderno. Então, é bem complicado. Eu acho que o profissional que ele não se antenar, ele vai ficar... Vai ser aquela Kodak, né? Aquele orelhão velho, vai ser aquele Nokia tijolão lá, vai ser aquela mandar mensagem, né? Aquele joguinho da cobrinha ali que ninguém mais joguinho da cobrinha. O Nokia tijolão, ele era tão forte que quando caía no chão ele não quebrava, ele quebrava o chão. Segundo meu pai, ele era muito bom porque durava a bateria dele 1 semana. Sim, também só fazia nada, tinha tela verde. Nada, exatamente. Nossa, mas aquele que era bom, durava 1 semana a bateria, né? Quero aproveitar e saudar aqui também a Simone Paponet, que fez live esses dias comigo aqui também. Obrigado por estar acompanhando. E então, eu vejo que é isso também, né? Alguns colegas ainda pensam assim, basta eu ter um telefone e alguém vai ligar lá para marcar uma consulta. E outro dia também, até para eu indicar alguns colegas, às vezes eu até tenho dificuldade. Outro dia eu passei um aperto, né? Tinha um paciente lá e eu quis, né, fazer meu lado de proatividade, né? Não só encaminhar, mas eu falei, não, peraí que eu vou te encaminhar e vou pegar aqui o telefone da clínica, já vou anotar aqui atrás para você, o endereço, onde é. E aí, claro, eu achei que eu ia achar tudo isso muito fácil. Aí eu entrei no Google, botei o nome do colega, especialidade,
e não achava nada, né? Eu falei, meu Deus, não está aqui, eu procurando e passando até vergonha, porque eu estava ali procurando, né, as informações do colega e não achava. Aí eu achei um telefone, entrei no telefone, embaixo, né, porque tudo tem comentário, avaliação, e embaixo tinha um comentário. Telefone não atende. Aí eu falei, como é que eu vou passar esse telefone agora aqui também, né? Gente, eu fiquei assim, né? Numa situação que eu elogiei muito o colega, ele é um cara muito bom tecnicamente, ele realmente é um excelente médico, mas eu falei, como é que eu vou passar aqui? Como é que eu vou achar ele, né? Aí eu A falei gente mais ou fica menos se onde é. sentindo mal, né, pela situação. Poxa, o cara é muito bom, só ele é meio desligado disso. Aí passa uma É, sensação, o cara não é atualizado, é uma pessoa que vai, eu vou chegar lá e vai me dar um tratamento lá de 1416. Passa uma é, sensação dele. e hoje você ir no Google e não achar um telefone da pessoa, não achar um contato da pessoa, essa pessoa é como se não existe, né? Não existisse. Né? Então, Exato. o médico tem que ver essa necessidade de ter um posicionamento digital, no mínimo, né? Quando alguém botar o teu nome ou especialidade, né? A sua cidade ou especialidade, ela tem que achar você na primeira página do Google, né? Isso tudo bem. Estou falando de São Paulo, né? Se você se chama Doutor João Campos, né? Que seria um nome mais comum, e em São Paulo vai ter vários às vezes, né? Mas então você precisa se antenar nisso, né? O Google Maps, né? O seu posicionamento. Você tem uma clínica, tem que estar no Google Maps. Você vai atender só por telemedicina? Também, você tem que ter lá que você é sediado em tal cidade, para as pessoas pelo menos terem uma localização geográfica, mas você pode ter um link lá no Google, aqui, ó, agende aqui, agendamentos, ou site aqui. Então, isso é importante, porque cada vez mais as pessoas vão querer consultas no mesmo dia, né, na hora que elas precisam e também com essa agilidade de marcar sem nem ter que falar com ninguém, né? Que nem você falou, você não gosta de falar no telefone com as pessoas, né? Exatamente. E se a gente for parar para pensar, antigamente, se o médico profissional não tivesse na lista telefônica, ele não existia, né? Fazendo Também essa analogia. E o que é legal, que é a gente pensar, antigamente também tinha essa coisa de, eu quero que as pessoas me encontrem. Porque tinha aqueles anúncios, eu lembro que, né, você pagava mais para o teu nome aparecer maior na lista telefônica. Então, se eu quero aparecer maior na lista telefônica, eu tenho que pagar mais. E as pessoas pagavam para ter o nome maior ali. Por quê? Porque as pessoas vão me achar mais fácil. Mas aí eu pergunto, será que hoje essas pessoas que pagavam o anúncio maiorzinho, elas estão na internet? Porque se elas não estão, não existe. Elas não existem, é que nem antigamente. Mas antigamente, ainda se você tivesse pequenininho, você ainda estava lá. Agora, hoje em dia, não, né? Hoje em dia, se você não está ali na internet, você não existe. E outra questão também, né? É claro que cada um tem um perfil, né? Dessa questão das redes sociais, da importância de você estar presente, né? O nosso amigo aqui, né, citar o nome dele, do Alex Dornelles, né? Que, né, tem aí um material muito bom para pacientes no YouTube, né? Sobre a saúde vascular, né? No YouTube. E também ele produz materiais para médicos, né? Um outro público, né? Que nem eu também tenho, né, um canal para público e para médicos. Isso é super importante, porque as pessoas querem conhecer o profissional antes de ir lá. Hoje em dia, a sala de espera do médico, ela está na internet. Mas eu não gosto de gravar vídeo. Não tem problema, existem outras maneiras de você fazer essa sua presença. Mas as pessoas querem ver como é que você explica algo, como é que é o teu conhecimento sobre determinado assunto, né? Até o jeito como você interage, a pessoa pode se identificar, falar, eu gosto dessa maneira. Não, eu não gosto dessa maneira, eu quero outro, né? Então, isso já ajuda até a criar o primeiro contato entre médico e paciente, né, nesse sentido. E aí Exatamente. eu quero até citar aqui também um colega que é neurologista, né? Também foi aluno do curso de telemedicina, o doutor Camilo. Ele faz alguns vídeos, mas ele faz mais material escrito e com uma boa apresentação e explicação, e é um sucesso, o pessoal adora. Então, para quem não quer aparecer, tem essas outras opções também, né? E como você vê também isso daí, da presença dos médicos no YouTube, nas redes sociais? Bom, vamos lá. Bom, primeiro lugar, tudo a gente quer sentir um gostinho, a gente quer ter uma amostra grátis, né? Se a gente for falar hoje em dia, as empresas que não entregam uma amostra grátis, é difícil delas conseguir comercializar.
né? Isso já vem de muito tempo. A revistinha da Avon, né, de antigamente, que tinha as vendedoras e tal, a gente tinha um negocinho lá que a gente erguia e a gente sentia o cheiro daquele perfume, daquele creme, enfim, antes de comprar. É uma amostra grátis que eu tinha. Se eu vou comprar um carro, eu quero fazer um test drive. Eu quero provar aquele carro antes. E o profissional da saúde, poxa, mas não tem, não existe como eu dar uma amostra grátis. Nossa, eu vou ir lá consultar a pessoa de graça e depois... Não, não é nada disso. A presença dela nas redes sociais pode ser uma amostra grátis do trabalho dela. Por quê? Porque é ali que a pessoa vai se identificar ou não. Poxa, gostei daquele profissional. Não, não gostei. Eu vi aquele profissional. Nossa, eu já me sinto íntima dele só de vendo ele nas redes sociais. E a gente é assim, tem blogueiras que eu sigo que eu sou assim, nossa, best friend da pessoa. A pessoa nunca me viu na vida, não faz ideia que eu existo, eu sigo a pessoa, curto o que ela coloca, mas é uma pessoa que me passa confiança. E o médico, ele tem que estar fazendo esse papel, o profissional da saúde, ele tem que fazer esse papel também. Por quê? Porque é a minha vida que eu vou colocar na mão desse profissional. E como que eu vou confiar numa pessoa que eu nunca vi na frente? Que talvez eu vi só o nomezinho lá. Só que antigamente funcionava. Mas como que antigamente funcionava? Por quê? Porque antigamente eu tinha 1, 2 profissionais na minha cidade e ou eu ia neles ou eu ia para capital, né? Eu sou do Paraná, então o povo de Cascavel ou ia para Curitiba ou pegava o que tinha, porque não tinham outros profissionais. Só que hoje a gente vê a perspectiva também de aumento de número de profissionais, de médicos especificamente, é uma questão gigantesca, vai subir muito o número de médicos. Então, eu tenho que entender que, vai ter concorrência? Vai ter concorrência. É só baixar preço? Não, de jeito nenhum. Cada vez mais as pessoas querem profissionais que elas se identificam. Eu vou entregar a minha vida para um profissional que eu não confio, sendo que tem um monte de outras opções? Antigamente, não tínhamos tantas opções. Antigamente, eu me dava o trabalho de ir lá na lista telefônica e procurar aquele profissional, sei lá, médico gastro, ia lá no G e buscava algum gastro que tivesse, não sei. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem muitas opções. Então, o que funcionou lá atrás não funciona mais hoje. Porque o cliente mudou, o cliente não quer mais ter que perder tempo nisso, naquilo, o cliente não procura mais na lista telefônica, o cliente é imediatista, que é o paciente, né? E outra, porque o cenário em que o médico vive mudou. Antigamente tinha 1 ponto alguma coisa para cada 1.000 habitantes, né? Uma coisa mais ou menos assim. E hoje em dia, praticamente é 3 vezes o número disso. Então, poxa, mudou muito. A concorrência aumentou. E sem falar que com a telemedicina, eu não estou concorrendo só com os médicos ali da minha cidade. Eu estou concorrendo com todos do Brasil inteiro. Então, eu tenho que, sim, dar uma amostra grátis do meu trabalho. E como que eu faço isso? Levando conhecimento, né? Levando sabedoria para as pessoas. Porque, às vezes, elas têm um problema lá que, poxa, eu nem sei que existe solução. Mas, antigamente, elas liam numa revista, num jornal, e viam que existia um tratamento daquilo. Hoje em dia, elas vão na internet e descobrem que tem 1 milhão de tratamentos diferentes para aquilo. Então, se não é você que leva esse tratamento, o outro vai levar. Essa solução, o outro vai levar. E as pessoas vão acabar confiando nessa outra pessoa. E as pessoas entregam a vida a quem elas confiam. Então, muitas coisas mudaram, né? É inadmissível a gente pensar que, poxa, não, o médico vai continuar fazendo do mesmo jeito que sempre deu certo, que vai continuar dando certo. Não, não vai dar mais certo. Por quê? Porque o cliente dele mudou, que é o paciente, a forma, né, de consumir o produto, enfim, os lugares que ele procura mudou, e também o cenário em que ele vive de quantidade de profissionais também mudou. Então, se ele fizer do mesmo jeito, ele está tendido a virar um orelhão. Ou kodakização, né? Kodakização, né? Isso sim, ou seja kodakiado. Até o nosso amigo aqui, o Rubens, né? Ele comenta, né, que até a maneira como os laboratórios, né, fazem contato com os médicos mudou, né? O representante ainda vai no consultório, visita, né? Tem os representantes do laboratório, mas já estão utilizando, né, visitas virtuais através de Zoom, Google Meet para apresentar os seus produtos, né? E aí depois eles mandam as amostras, né? Que é muito bom também para os pacientes que têm amostras, né? Para eles poderem ter acesso aos medicamentos. Então os laboratórios mandam pelo correio.
faz a visita online e manda pelo correio. Então, está tudo mudando, né? Está tudo Com certeza. E daí a gente vê, diferente. por exemplo, por que as companhias aéreas estão falando que o principal concorrente delas é o Zoom, é o Google Meet e tal, por questões assim, Uhum. né? Eu não preciso mais enviar o representante até lá para falar com o médico. Faz um Zoom, faz uma call aí que resolve. Então, até isso também vai se refletir cada vez mais na medicina, porque essa geração que a gente está falando ali, né? Então, vamos botar a idade de 25 anos a média, né? É uma geração que ela vai se questionar, né? E quem está vindo ainda, né? Eu já tendo, às vezes, né, a mãe acompanhando uma criança por telemedicina, né? E tem várias situações que a gente consegue fazer uma boa consulta por telemedicina mesmo, e às vezes é questões mais relacionadas a tirar uma dúvida, né? Que é uma ansiedade da pessoa. E imagina, aquela criança, outro dia eu falei, nossa, ela tem 5 aninhos e já está fazendo a consulta de telemedicina. Para ela vai ser normal. Aí, quando ela for um adulto e ela já tiver passado por várias consultas de telemedicina, ela vai falar assim, eu quero ir no médico, mas eu não quero ir até lá, eu quero saber se eu preciso ir, né? E aí que vai ter o trabalho que o médico vai ter que convencer a pessoa que tem que ir no consultório para fazer o exame físico, porque, né, vai ter vezes que precisa, vai ter vezes que não. Então, a pessoa vai querer fazer o primeiro contato online para falar, olha, dá para resolver assim ou não dá, né? Porque é deslocamento, é custo no deslocamento, é estacionamento, e dia que chove, né? Dia que chove, o cara fala, tá uma chuva, vai dar um trabalho, não vou naquela consulta, né? E aí a agenda do médico fica com aquele buraco, né? Sim. Então, Hoje eu é fui fazer uma um mudança. exame, uma coleta de sangue, né, para fazer um exame. E aqui em Chapecó, né, não é uma mega cidade, né, mas enfim, 200 e poucos mil habitantes. E ali perto da Unimed não tinha uma santa vaga de estacionamento. Enfim, eu sei que eu dei voltas e voltas e nada. Eu falei, não, agora vai ter. O laboratório lá tem estacionamento, mas são 3, 4 vagas. Enfim, falei, gente, por que não pode, não tem uma coisa assim? Vai um kit na minha casa, eu coleto uma amostra de sangue, depois eu mando para eles, pronto, resolveu a minha vida, depois só vem no meu celular a solução. Por que eu tenho que vir aqui e lá demora? Porque tu tem que esperar, tu tem que isso, tu tem que aquilo. Sim. Por que eu tenho que vir aqui? Eu fiquei me questionando isso que é para coletar sangue, né? Então, tipo, quanto mais para conversar com o médico que só vai me dar uma receita ali, um pedido ali, faz esse exame. E muitas vezes tem que deslocar, porque assim, às vezes tem na tua cidade, às vezes não tem na tua cidade, tem que ir numa outra, enfim, né? Ou uma cidadezinha pequena, tu mora longe e tal. Então, tudo isso, se para um exame físico, eu já me questionei, eu falei, gente, tomara, né, que uns tempos tenha isso, ou então, tipo, um drive-thru, você passa, pega o kit para coletar sangue, ou, sei lá, uma gota de sangue, alguma coisa que seja, e depois você passa ali só com drive-thru mesmo e só deixa a tua amostra, né? Em Enfim. São Paulo já tem laboratório que tem drive-thru mesmo. Você chega de carro, eles coletam o sangue ali e tu vai embora, né? Já existe também. Mas você sabe que isso é questão da evolução da tecnologia. Hoje já existem reagentes, né? Que é com uma gota de sangue para vários exames, né? Então, a pessoa mesmo conseguiria fazer em casa essa, né, coleta e fazer um reagente. E eu vou te dizer, acho que daqui a pouco os reagentes vão ficar com um aparelhinho que vai conectar no seu celular, ele vai fazer a leitura daquele reagente da gotinha de sangue ali e vai já sair o resultado lá mesmo e mandar para o médico e tal. Isso não está longe de acontecer. Estou fazendo aqui a futurologia, né? Fazer de exame rotineiramente, né? A cada, sei lá, 15 dias tem que fazer. Poxa, uma coisa que facilite ele, que facilite a vida. Isso é a tendência, né? Que nem a criança de 5 anos fazendo telemedicina. Gente, antigamente parecia assim, nossa, vou pedir um Uber. Nossa, é complicado isso, né? Hoje em dia, para uma criança, é estranho ela entrar num táxi. Eu assisti uma palestra esse tempo de uma... E a palestrante era de São Paulo, né? E ela falou que a filhinha dela chegou toda horrorizada, com 7, 8 aninhos. Mãe, a gente entrou num... Era táxi, mas era igual um Uber, só que tinha um negócio que saía o preço da corrida que ele ia fazer, que chamava taxímetro. E, tipo, a criança estava horrorizada com aquilo, porque ela nunca tinha entrado num táxi. Por quê? Porque sempre no Uber, e no Uber não tem um táxi, né, um negócio para valor, tu vai pelo aplicativo. Então a criança estava horrorizada com aquilo. O diferente chama a atenção. É que nem um dia que a minha sobrinha viu a máquina de escrever, né? E falou assim: é legal que é tipo um computador que já imprime, né?
Para eles é interessante. É uma analogia. É uma analogia, tipo, porque o que eu conheço é o computador. Ah, não, mas esse daqui é um computador que já imprime, né? É legal. E muitas vezes, né, essas objeções e tal vêm pelo desconhecimento, né? Então, que a gente está falando sobre as métricas analógicas e digitais, né? Na questão, assim, muitos colegas falam, mas na minha especialidade tem que ter exame físico. Ok, você está só enxergando uma parte da telemedicina, que seria a primeira consulta na sua especialidade, mas tem outras partes da telemedicina que você não está enxergando. O retorno, por exemplo, de uma condição que você já identificou no primeiro atendimento lá, que você fez exame físico, tudo, e, ok, não vou precisar fazer exame físico de novo no retorno, é para ver exames. E quando eu faço isso no meu dia a dia no consultório, quando eu identifico essas situações, eu falo para o paciente, tem a opção de você entrar em contato, a gente marca um horário por telemedicina, naquele exato horário você vai receber o link, eu vou estar acessando, né? Então a pessoa, eu sou super pontual com essas coisas, a pessoa, poxa, pontualíssimo, não tive que sair de casa, não tive que me deslocar para ele me explicar o exame que eu fiz, né? Então, várias especialidades, inclusive especialidades cirúrgicas, podem se beneficiar muito dessa condição de fazer um retorno por telemedicina. E nesse momento você libera até a tua agenda para o presencial da primeira consulta, para você ter outros pacientes novos entrando na tua rotina de consultório, né? E a telemedicina se encaixa muito bem nisso, né? Então, acho que a questão aqui, né, nossa, também é trabalhar a desmistificação, né, de algumas questões, né? Também trabalhar os medos, né? Porque muitos colegas têm medo, né, de se expor, né? O que vão pensar de mim, né? Se eu ficar fazendo vídeo, né, no YouTube, na internet, né? E muitos erram também, pecam, né? Até no evento, foi muito legal, né? No evento do TAS, né? Que foi promovido aí pela equipe aí do Dr. Alex também, né? Todo mundo participou, foi muito jóia. É aquela questão, né, de que muitos colegas, eles acabam fazendo conteúdo na internet para os outros colegas, não para o paciente. E aí ele fala todo técnico, né? E aí ninguém entende ele e a pessoa não faz o vínculo, né? É isso aí. Exatamente. E tem muito, né? Poxa, se o cara tá ali falando para o outro médico, então ele deve estar querendo, sei lá, vender soluções para o médico dele. Ele quer atrair outros médicos. Agora, a gente se identifica, pessoas leigas se identificam, eu me identifico com o quê? Com aquele médico que fala a minha linguagem, que fala o que eu entendo. Aquele médico que vai falar aqueles termos que só médico entende, não gosto, não é o que eu quero. E ali, quando você vê o médico no dia a dia, ele está explicando, você entendeu. Cara, é esse o cara que eu quero, é esse profissional que eu quero. Aí você quer, nossa, meu sonho é consultar com esse médico. Ele é lá do outro lugar do outro lado do Brasil. Poxa, mas se ele atende medicina, telemedicina, é uma forma que eu tenho de me aproximar dele. E talvez seja um paciente que ele nunca iria captar na vida, e por ele estar ali, ele me convenceu, me atraiu pela rede social, pelo Instagram, pelo YouTube, enfim. Eu marquei uma consulta com ele e daí eu vi, não, talvez não é a especialidade que eu preciso, ou talvez para fazer algo, uma cirurgia, alguma coisa, eu vou até lá porque, poxa, é o médico que eu quero. Só que tudo isso só foi possível com a internet. Então, a internet, ela é assim, é uma vitrine gigante para qualquer profissional. E o médico não é ninguém à parte que não tem que estar nessa vitrine, né? O médico tem que estar ali, por quê? Porque ele atende clientes que são os pacientes dele, mas a mudança desse paciente, a mudança da forma com que esse paciente dele vai procurar um médico também mudou, assim como mudou a forma que a gente compra uma roupa, assim como mudou a forma que a gente compra qualquer coisa, né? O que a gente não entende muitas vezes é que as pessoas elas podem ir para a internet e buscar muito conhecimento e depois ir para o presencial, talvez, ou ir para uma telemedicina, ir para o fato, né? Por quê? Até eu falei já disso em um outro momento, que antigamente o consumidor ele ia numa concessionária de carro mais de 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes para comprar um veículo zero. Hoje, o consumidor vai uma vez e pouquinho. Tem aquele consumidor que nem vai, né? Então, uma vez, 1,2, para ser mais exato, na concessionária para comprar um carro. Por quê? Porque ele decide mais rápido? Não. Porque quando ele vai na concessionária, quando ele se desloca até a concessionária, ele já sabe tudo que está na internet. Ele já sabe tudo daquele carro na internet. E o profissional da saúde é a mesma coisa.
o momento que eu vou chegar e ir lá fazer uma cirurgia, enfim, talvez numa consulta presencial, eu já consultei por telemedicina com outro profissional, eu já assisti um monte de vídeos, eu já olhei o Instagram de vários desses profissionais, eu já sei muito sobre aquilo. Então, existe hoje essa tendência das pessoas, primeira coisa, tem uma dúvida, vou para a internet. E antes não, antes elas iam até o lugar. Quem vai tirar uma dúvida sobre aquele carro zero que eu quero comprar? O vendedor da concessionária. Então, eu ia até a concessionária. E hoje não. Então, o comportamento mudou muito. E isso reflete na medicina, com certeza. E antes a pessoa tinha que se deslocar. Vamos dar o exemplo da concessionária, fazer uma analogia com a telemedicina e o atendimento médico em geral. Antes a pessoa tinha que se deslocar e ela queria um carro. Ela ia na concessionária de uma marca, né? Ia lá na Volks, na Ford, na Fiat, né? Ela passava em todas as marcas, aí ela fazia os test drive e escolheu. Hoje, o cara vai lá na internet, faz o comparativo dos carros que ele deseja, já mostra lá, né, potência, tal, preço, não sei o quê, e faz os comparativos ali, e ele já fala, não vou ir nas 4, 5, 6 concessionárias, já vou naquela que é o carro que eu achei melhor no comparativo, né? E no caso da medicina também, as pessoas queriam segunda opinião, terceira opinião, às vezes, né? E tinham que ir, às vezes, em 3 consultórios. E hoje, com a telemedicina, se abre essa possibilidade da pessoa buscar uma segunda opinião por telemedicina, né? E, às vezes, com um médico que ela já criou um vínculo por causa das questões aí relacionadas às redes sociais, de confiança, porque aquele médico leva uma informação de qualidade, né? Ele mostra, traz benefícios, né? Até com a informação que ele leva, né? Tem um exemplo também do Marcelo Schweller, né? Pneumologista lá de Campinas, ele fez um material magnífico sobre tratamento do tabagismo, cessação do tabagismo, né? Então ele fala muito sobre isso nas redes. Ele já ajudou milhares de pessoas só com o conteúdo dele. E ninguém, às vezes, né, precisou ir até ele se consultar. Isso eu já acho muito legal, né? Que é uma coisa que né, dá satisfação da nossa profissão, poder ajudar as pessoas dessa maneira. Mas tem pessoas que, de longe, né, de lugares distantes, falam, poxa, eu quero falar com ele, compartilhar o meu caso, ver o que ele tem para me falar sobre isso, e eu quero buscar essa opinião. Mas eu não vou me deslocar, sair, por exemplo, lá de Recife até Campinas. Mas com a telemedicina eu consigo isso, né? Então, a telemedicina dá essa democratização do acesso das pessoas ao médico que ela quer, que ela deseja escolher, que ela deseja, pelo menos, falar. Mesmo que a gente saiba, olha, aqui vai precisar do exame físico e tal, mas se ela já foi ouvida, você já deu uma opinião sobre aquilo, mesmo que seja parcial, que você fale, precisa do exame físico e tal, mas ela já vai se sentir acolhida, né? Isso é importante, né? Exatamente. Essa democratização do atendimento é muito interessante. Porque quando, sem a telemedicina, poxa, eu gostaria de consultar com aquele médico lá, mas ir até lá, nossa, não. Uma não tem tempo, outra vai custar muito caro e tal, não. Poxa, mas telemedicina é muito... E daí você vai ver, gostei daquele profissional, não gostei, é um profissional que eu me senti muito acolhedor, e às vezes você iria daqui até lá naquela outra cidade, ser atendido por aquele profissional, ele nem iria te tocar, porque ele iria pedir exames que ele precisa para conseguir te dar um encaminhamento, falar o que, né, uma ideia do que você tem. Então, às vezes, poxa, o que você queria? Você chegou lá, iria chegar na frente do médico, você iria conversar com ele. E isso não tem coisa melhor do que a internet, né? E hoje, com os avanços também da tecnologia, cada vez mais a gente vai ter equipamentos para monitorar sinais vitais, fazer exames, inclusive, né? Daqui a pouco, como a gente estava falando aqui de futuro. Então, o nosso colega, o Rubens, cardiologista, comentou, né? E já tem equipamentos que ele consegue até monitorar um caso de arritmia, né, do paciente por telemedicina, e o paciente nem precisou sair de casa, né? Então, são devices, né? São os devices aí, aplicativos que a gente está vendo cada vez mais popularização, evolução deles também, né? Já tem equipamentos para fazer ausculta, né? Tudo mais. Oi? Só te interrompendo um pouquinho, isso é uma tendência e a gente pode ver que essa mudança do consumidor, ela está em todas as áreas. O cara nem precisa sair de casa para fazer esse exame, né? A questão de arritmia, enfim. E a gente pode ver, agora eu vou falar uma área que não tem nada a ver com a medicina, mas como essa área também mudou porque o comportamento das pessoas mudou. A parte de construção civil. Antigamente,
Os prédios, ok, no máximo tinha um salãozinho de festa ali que não era equipado com nada, piscina era coisa de prédio de muito luxo. Hoje em dia, os prédios, eles têm toda essa área de lazer e tal. Por quê? Porque as pessoas querem ficar mais em casa. Então, as pessoas não querem ter que sair dali para ir lá num outro lugar para ter uma área de lazer e tal. As pessoas, cada vez mais, elas querem ficar em casa e resolver tudo que é problema por ali. Ponto. Tanto é que agora a gente já tem, né, navios aí que é permitido, tu pode morar num navio, num cruzeiro. E eu, cada dia, estou num lugar, poxa, pensou aí, ser médico e cada dia eu estou atendendo os meus pacientes no lugar do mundo? Uau, né? Hoje é possível, Por quê? Porque houve essa mudança. Há 10 anos atrás, se a gente falasse, é possível morar num cruzeiro, as pessoas vão falar, nossa, e o cruzeiro é todo equipado com essa questão de co-works, de não sei o quê, é todo equipado com isso. Então, poxa, a gente tem muitos indícios de a gente está olhando para o comportamento do consumidor, a gente está olhando para o comportamento do cliente. O cliente quer ficar mais de boa, ele não quer estar mais perdendo muito tempo no trânsito, se deslocando de um lugar para o outro, então ele quer estar mais na casa dele. Construtoras já viram isso, essas empresas, né, de cruzeiros e tal já estão observando isso. Então, poxa, e o médico também, ele tem que entender que o paciente não quer muitas vezes sair daqui e ir até lá para conversar com ele 5 minutos, 10 minutos para ele dar 3, 4 pedidos de exame e pronto, e volta na próxima vez. Não quer. Isso é uma questão, né? Porque a questão do exame físico é algo muito forte na medicina, mas tem muitas situações que não vai precisar do exame físico. E isso que os colegas também têm que entender, que pode ofertar a telemedicina como uma opção para justamente nesses momentos. E até para o acompanhamento de pacientes crônicos, pacientes que usam medicamentos de uso contínuo, que você vai ter que fazer a cada 60 dias uma renovação de receita. Então, o ideal é que você saiba como é que ele está, se ele está evoluindo bem. Claro que a gente tem as regras, né, do Conselho Federal de Medicina, né? Cada 180 dias o paciente tem que passar presencialmente com o seu médico assistente, né? Quem tem doenças crônicas, ok. Mas a gente tem as regras e também tem a possibilidade de fazer a telemedicina dentro das regras. Então, os médicos precisam entender que é uma ferramenta super útil, né? E como a gente também está indo para uma época aí que cada vez vai ter mais, né? Colegas médicos, especialistas, generalistas e tal, o número de médicos vai dobrar em 15 anos, né, pessoal? Então, a gente vai ter 1 milhão de médicos aí em 2035, isso se não abrir faculdade de medicina à torta direita, como está previsto aí, né? Então, a gente vai ter 1 milhão de novos médicos no Brasil. Então, a gente precisa ter um posicionamento digital, mostrar a qualidade do seu serviço, do seu conhecimento, né? Isso é importante. E em relação, né, agora para fechar, né, em relação a esse comportamento do paciente digital, e o que você quer deixar de mensagem para os colegas médicos que estão nos acompanhando e também para eles que querem acompanhar aí também teu trabalho sobre inovação, né, tecnologia, e também, né, te ouvir na Jovem Pan também, que você tem as chamadinhas que você também replica lá no teu Instagram, né? Deixa o seu Instagram para o pessoal no final da mensagem. Isso aí. Então, deixa eu primeiro fazer o merchan, né? Vamos lá. O meu nome, né, no Instagram, vocês me acham como @grapellegrini, tá? Todos os dias eu posto notícias de inovação. Facebook fez isso, Elon Musk fez aquilo, Elon Musk agora criou um concorrente aí para o ChatGPT. Enfim, inteligência artificial é a moda do momento. Todos os dias eu posto essas novidades. Por quê? Para a gente ver que o mundo muda e muda muito rápido. Todos os dias tem coisas que... Esses dias a gente estava falando um monte de metaverso. Agora metaverso morreu? Não, mudou o foco. Participei de um evento lá e falou, não, mudou o foco do metaverso agora. Agora a bola da vez é inteligência artificial. E o que a gente tem que entender? Que se a gente não pegar carona dessas inovações, nessas coisas, a gente vai ficar para trás. E o médico é um profissional que o momento do médico estar nas redes sociais é esse. Não talvez há anos atrás, se tivesse entrado, ótimo. Quem chega primeiro sempre bebe água limpa, né? Mas o momento, ele ainda está surfando num oceano azul gigantesco. Agora, se eu esperar ter mais, não sei quantos milhões de médicos aí, ter uma quantidade gigantesca, ser muito mais difícil de acessar o meu cliente, poxa, é perder tempo. É que nem você chegou numa cidade nova e os melhores terrenos, aqui vai ser o centro da cidade. Tá todo mundo falando, aqui vai ser a igreja matriz, aqui vai ser não sei o quê, aqui vai ser o centro.
compra um terreninho aqui na frente e tal, e monta teu consultório aqui. Ah, não, mas não sei se eu vou querer. Será que vai rolar? Gente, já existe. Essa cidade é a internet. Uhum. E os melhores terrenos ainda estão à venda e qualquer um pode pagar. É só pagar o preço. O preço é o quê? É estar ali, é produzir conteúdo, é levar informação para o teu paciente. Você está cumprindo o teu propósito de ajudar pessoas, porque acho que isso é o propósito maior de qualquer médico, né? Ajudar pessoas. E você está também deixando o teu legado. Então, se você esperar todos esses terrenos lindos e maravilhosos aí na frente da Igreja Matriz serem vendidos, ah, mas hoje em dia é muito caro. Ah, porque esses caras chegaram antes. Cara, e o terreno na frente da Igreja Matriz se chama internet, se chama rede social, se chama telemedicina, porque você vai poder atender. Todo mundo passa na frente da Igreja Matriz, né? Todo mundo passa na internet. Então, é uma coisa muito democrática. E se você esperar, eu vou ver como é que dá, que eu tenho vergonha, né? O teu concorrente não tem vergonha. O teu colega que tá lá vendo, não, nossa, é feio ficar fazendo isso e tal, ele talvez já esteja com a vida ganha, ou talvez, sei lá, simplesmente não tá aí para este momento. Mas você vai deixar essa oportunidade passar e daqui uns anos você vai olhar para trás e falar, cara, eu devia ter começado a fazer telemedicina lá atrás, eu devia ter entrado nas redes sociais lá atrás, eu devia. Aí passou, né? Então, é a cidade nova aí, saindo, terreno na frente da Igreja Matriz a preço de banana. É só entrar. Internet, medicina, redes sociais, é isso que eu tenho para dizer. Né? Uma boa analogia mesmo que você fez aí da cidade que está girando em torno da Igreja Matriz e a internet, é isso aí. Obrigado, Gra. Obrigada aí. Foi muito legal aí a conversa, né? Inovação, me fez lembrar o dia daquele evento que foi muito legal, do TAS, né? Que a gente participou. Foi bem joia mesmo e já estou esperando o próximo também. Sim, né? Vai ter agora em junho, já sai a segunda edição do evento TAS. Acompanha aí o Asdrubal, também certamente vai publicar alguma coisa no meu Insta também. Quem me seguir lá, @Gra_Pellegrini, e toda semana tem Minuto Inovação da Jovem Pan, né? E sempre novidades. Muitas vezes as pessoas falam assim, meu Deus, eu não consigo acompanhar as notícias que tu posta lá e tal. Eu fico muito confusa. Mas é isso. Inovação é isso. Internet muito rápido. Sempre está mudando e mudando rápido. Então, se a gente não embarcar, a gente fica para trás. Isso aí. Muito bom, muito pessoal, obrigado pelo convite. Agradeço você, agradeço a Cris também. Muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar falando com você. Sou uma pessoa super para frentex, aí, super antenada e super conectada com as tendências, com o que está acontecendo aí. Um casal que eu admiro muito, você e a Cris, né? E telemedicina aí na prática é com certeza o futuro. Não tem nem o que... Até falo que não é nem futuro, já é o presente. Né? Não é nem futuro, é o presente. A telemedicina não é futuro, é presente já, né? Porque já está acontecendo. E aí, né, já que a gente falou aqui nesse canal do YouTube e no Instagram, eu ensino médicos a terem mais liberdade atendendo com a telemedicina. Afinal de contas, a liberdade geográfica é um dos benefícios da telemedicina, entre outros, que vocês vão me ouvir falando aqui em vários materiais de conteúdo. E toda semana eu faço lives no Instagram, no YouTube, com convidados especiais, como a Gra. E eu falo Gra porque, né, a gente tem essa intimidade de amizade aí, né? E é Gra Pellegrini, né, no Instagram. E a gente compartilha aqui também, compartilha esse vídeo aqui com colegas que precisam saber sobre isso, que precisam dar esse start, ter esse insight, pensar fora da caixinha, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, para você não virar uma Kodak, né, um blockbuster, né, você precisa ter essa visão aí, visão além do alcance, lembrando dos Thundercats. Ter essa visão além do alcance, acompanhando aí as inovações e um bom canal para você acompanhar também da Gra Pellegrini, para você ficar com a mente aberta, tá? Então, muito obrigado e até breve, pessoal. Obrigado. Até mais, Gra. Tchau, tchau.